No princípio, Deus criou os céus e a terra e estabeleceu seu propósito eterno para toda a humanidade. Acompanhemos agora a continuação desta grande história, que nos leva da vida de Isaque e Jacó até a jornada de José no Egito, revelando a fidelidade de Deus através das gerações. Aqui veremos o nascimento das 12 tribos de Israel, o cumprimento das promessas feitas a Abraão e como Deus transforma o mal em bem para preservar o seu povo e cumprir a sua palavra. Mas antes de iniciarmos esta leitura, não esqueça de deixar o seu like, comentar e se inscrever no canal, para que mais pessoas possam conhecer e meditar na palavra do Senhor. Agora respire fundo, prepare o seu coração e vamos juntos continuar esta jornada pelas Escrituras Sagradas. Gênesis, do capítulo 26 ao capítulo 50. Capítulo 26. Isaque e Rebeca na terra dos filisteus. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras. E Isaque habitou em Gerar. E os homens daquele lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher. E ele disse: É minha irmã. Porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura os homens do lugar o não matassem por amor de Rebeca. E aconteceu que Abimeleque olhou pela janela e viu Isaque brincando com Rebeca, sua mulher. E chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que ela é tua mulher. Por que disseste: É minha irmã? Isaque explicou, e Abimeleque ordenou que ninguém tocasse neles. E semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, e o Senhor o abençoou. E cresceu o homem, e se engrandeceu, e tornou-se muito poderoso. Mas os filisteus lhe tinham inveja, e entulharam todos os poços que os servos de Abraão tinham cavado. Então Isaque partiu de ali, cavou novos poços, e Deus lhe deu descanso. E apareceu-lhe o Senhor naquela noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. E Isaque edificou ali um altar ao Senhor. Capítulo 27. Jacó recebe a bênção de Isaque. E aconteceu que Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de modo que não podia ver. E chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: Vai ao campo, toma tua caça, faze-me um guisado saboroso, para que eu te abençoe antes que morra. E Rebeca ouviu e chamou Jacó, e lhe disse: Toma 2 cabritos, que eu prepararei um guisado como o teu pai gosta, e tu o levarás, e ele te abençoará. Jacó questionou por ser liso, e Esaú peludo, mas Rebeca o preparou. Vestiu-o com as roupas de Esaú e cobriu-lhe as mãos e o pescoço com peles de cabrito. Jacó levou o guisado ao seu pai. E Isaque disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E comeu Isaque e o abençoou, dizendo: Seja senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se curvem a ti. Pouco depois chegou Esaú. Mas Isaque disse: Teu irmão tomou a tua bênção. E Esaú chorou em alta voz, e odiou Jacó, e disse consigo: Matarei Jacó, meu irmão. E Rebeca mandou Jacó fugir para a casa de Labão, seu irmão. E assim ele partiu. Capítulo 28. O sonho de Jacó em Betel. Então Isaque chamou Jacó, abençoou-o e disse: Não tomarás mulher das filhas de Canaã. Vai à casa de Labão e toma dali mulher. E partiu Jacó de Berseba, e foi em direção a Harã. E chegando a certo lugar, ali passou a noite. Tomou uma pedra, e a pôs por travesseiro, e dormiu, e sonhou. Uma escada posta na terra, e o seu topo chegava aos céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava no alto dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão e de Isaque. A terra em que estás deitado, a darei a ti e à tua descendência. E acordou Jacó e disse:
quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E chamou o nome daquele lugar Betel, e antes o nome daquela cidade era Luz. Capítulo 29. Jacó, Raquel e Leá. E Jacó seguiu o seu caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente. E viu um poço, e pastores que dali davam água aos rebanhos. E enquanto falava com eles, veio Raquel, filha de Labão, com as ovelhas. E Jacó, vendo-a, aproximou-se, removeu a pedra do poço, e deu de beber ao rebanho. E beijou Jacó a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó ficou na casa de Labão, e o serviu 7 anos por Raquel, mas estes lhe pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Quando chegou o tempo, Labão fez o casamento, porém à noite entregou-lhe Léa, e Jacó não reconheceu. E pela manhã viu que era Léa, e disse a Labão: "Por que me enganaste?" Labão respondeu: "Não se faz assim em nossa terra, dar a menor antes da primogênita." E propôs: "Cumpre a semana desta, e te darei também a outra, por mais 7 anos de serviço." Jacó aceitou, e tomou também Raquel, e a amou mais do que a Leia. E o Senhor viu que Leia era desprezada, e abriu a sua madre, e ela deu filhos a Jacó: Ruben, Simeão, Levi e Judá. Capítulo 30. Os filhos de Jacó e sua prosperidade. E vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, disse a ele: "Dá-me filhos, senão morrerei." E deu sua serva Bila a Jacó, e ela lhe deu 2 filhos, Dan e Naftali. Leia também deu sua serva Zilpa a Jacó, e ela gerou mais 2, Gade e Azer. Depois Leia teve mais 2 filhos, Issacar e Zebulon, e uma filha, Diná. Por fim, Deus se lembrou de Raquel, e ela concebeu e deu à luz a José, dizendo: "O Senhor me acrescente outro filho." E Jacó prosperou grandemente em rebanhos, servos e bens, e Deus estava com ele. Capítulo 31. Jacó foge de Labão. E Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: "Jacó tomou tudo o que era de nosso pai." E Jacó viu o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: "Torna à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo." Então Jacó chamou Raquel e Léa ao campo, e lhes contou tudo. E disseram elas: "Tudo quanto Deus disse, faze." Então Jacó se levantou, e montou seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou toda a sua fazenda, e partiu para Isaque, seu pai, na terra de Canaã. E Labão foi avisado no 3º dia, e perseguiu Jacó, alcançando-o na montanha de Gileade. Deus, porém, apareceu a Labão em sonhos, e disse: "Guarda-te de que não fales a Jacó, nem bem nem mal." E depois de palavras duras, fizeram aliança ali, e tomaram pedras por testemunho. E Labão beijou a seus filhos e filhas, abençoou-os, e voltou ao seu lugar. Capítulo 32. Jacó se prepara para encontrar Esaú. E Jacó foi o seu caminho, e encontraram-no anjos de Deus. E Jacó mandou mensageiros adiante a Esaú, seu irmão. E eles voltaram dizendo que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. Então Jacó temeu muito e orou: "Livra-me da mão de meu irmão Esaú, pois temo que venha e me fira, e as mães com os filhos." E preparou presentes para Esaú, rebanhos e gado em grande número, e disse: "Aplacarei o seu rosto com o presente." E naquela noite levantou-se Jacó, atravessou o val de Jaboque, e fez passar tudo o que tinha, a luta de Jacó com o anjo. E Jacó ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subia. E vendo o homem que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se desconjuntou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse o homem: "Deixa-me ir, porque já a alva subiu." Porém Jacó disse: "Não te deixarei ir, se não me abençoares." E disse-lhe: "Qual é o teu nome?" E ele disse: "Jacó." Então disse:
Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, dizendo: Tenho visto a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Capítulo 33. A reconciliação com Esaú. E levantou Jacó os seus olhos, e viu Esaú, e com ele 400 homens. Então passou adiante as servas e seus filhos, depois Lia e seus filhos, e por último Raquel e José. E Jacó passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. E Esaú correu ao seu encontro, e o abraçou, e se lançaram um ao outro sobre o pescoço, e choraram. E Esaú quis que Jacó fosse com ele, mas Jacó preferiu seguir devagar, por amor das crianças e rebanhos. E Esaú voltou a Seir, e Jacó foi a Sucote, e depois a Siquém, onde edificou um altar ao Deus de Israel. Capítulo 34. Diná e a violência em Siquém. E saiu Diná, filha de Lea, para ver as filhas da terra. E Siquém, príncipe da terra, tomou-a e se deitou com ela. E Jacó ouviu, mas seus filhos, ao voltarem do campo, indignaram-se grandemente. E Siquém e seu pai, Amor, pediram Diná por mulher. Então os filhos de Jacó disseram astutamente: Não podemos dar nossa irmã a um incircunciso, circuncidai-vos todos. E eles aceitaram. Mas ao terceiro dia, quando sentiam dor, Simeão e Levi, irmãos de Diná, entraram na cidade e feriram todos os homens à espada. E tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. E os filhos de Jacó saquearam a cidade. Jacó disse: Vós me turbasteis, fazendo-me odioso entre os moradores da terra. Capítulo 35. Jacó em Betel. Nasce Benjamim. Morre Isaque. E Deus disse a Jacó: Sobe a Betel e habita ali, e faze um altar ao Deus que te apareceu. Então Jacó disse à sua casa: Lançai fora os deuses estranhos, purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E chegaram a Betel, e Jacó edificou ali um altar, e chamou o lugar El-Betel. E Rita, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada. E Deus apareceu outra vez a Jacó, e reafirmou o nome Israel. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te, reis procederão de ti. E partiram de Betel, e chegando perto de Efrata, Raquel teve dores de parto, e labutava com dificuldades. E ela deu à luz um filho. E ela chamou o seu nome Benoni, porém seu pai o chamou Benjamim. E morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E veio Jacó a seu pai Isaque, em Hebron. E foram os dias de Isaque 180 anos, e Isaque expirou, e morreu, e foi sepultado por seus filhos Esaú e Jacó. Capítulo 36. Os descendentes de Esaú. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, e gerou filhos: Elifaz, Reuel e outros, segundo suas casas. E partiram Esaú e sua família para longe da face de seu irmão Jacó, porque as riquezas de ambos eram muitas, e a terra não podia sustentá-los juntos. Esaú habitou na montanha de Seir, e é o pai dos edomitas. E estes são os chefes, duques das famílias de Esaú: Temã, Omar, Zefo, Kenaz, Coré, Gaetã, Amaleque, chefes de Edom conforme seus territórios. Capítulo 37. Sonhos de José e sua venda aos ismaelitas. E Jacó habitou na terra de Canaã. E José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E José sonhou um sonho, e contou a seus irmãos: Atávamos feixes no campo, e o meu feixe se levantou, e os vossos feixes o rodearam e se inclinavam. Depois sonhou ainda outro: O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Então seus irmãos o odiaram ainda mais. E um dia, indo José ter com seus irmãos em Dotã, eles conspiraram contra ele para o matarem. Mas Ruben interveio para livrá-lo da morte.
Eles o lançaram em uma cova e, vendo uma caravana de ismaelitas, venderam José por 20 moedas de prata. E José foi levado ao Egito. E os irmãos tomaram a túnica de José, molharam-na no sangue de um cabrito e levaram-na a Jacó, que chorou amargamente. Uma fera o despedaçou. Capítulo 38. Judá e Tamar. E Judá apartou-se de seus irmãos e casou-se com a filha de um cananeu. E nasceram-lhe 3 filhos, Onã e Selá. Morreu por sua maldade. Onã foi levantado para suscitar descendência ao irmão, mas também pecou e morreu. Então Tamar, viúva de ambos por meio de astúcia, gerou de Judá gêmeos, Perez e Zerá, de quem viria adiante a linhagem da promessa. Capítulo 39. José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comprou-o. E o Senhor era com José, e tudo prosperava em suas mãos. Potifar pô-lo sobre sua casa, mas a mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. José recusou, dizendo: Como faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela o acusou falsamente, e José foi lançado na prisão. Mas o Senhor era com José ali também, e o fez achar graça aos olhos do carcereiro. Capítulo 40. José interpreta sonhos na prisão. E aconteceu que o copeiro Mor e o padeiro Mor do rei do Egito ofenderam a Faraó e foram presos. E ambos tiveram sonhos na mesma noite. E José disse: Porventura não são de Deus as interpretações? Contai-mos. O copeiro contou seu sonho, e José interpretou: Dentro de 3 dias, Faraó te reintegrará ao teu cargo. E assim aconteceu. O padeiro também contou seu sonho, e José disse: Dentro de 3 dias Faraó tirará a tua cabeça. E assim foi. José pediu ao copeiro: Lembra-te de mim. Mas o copeiro não se lembrou, e José ficou no cárcere. Capítulo 41. José diante de Faraó. Passados 2 anos, Faraó sonhou que 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias por 7 espigas mirradas. Os sábios não puderam interpretar. Então o copeiro lembrou-se de José. E José foi trazido apressadamente ao palácio. E disse José a Faraó: Deus dará resposta de paz. E explicou: 7 anos de grande fartura virão no Egito, e depois 7 anos de fome, que consumirão a terra. E aconselhou que se ajuntasse mantimento durante a fartura. E Faraó disse: Acharíamos homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. E constituiu José governador do Egito, segundo apenas ao trono de Faraó. E chamou seu nome Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher Azenate. E nasceram-lhe 2 filhos, Manassés e Efraim. E quando veio a fome, todas as terras vinham ao Egito comprar pão, porque Deus dera sabedoria a José. Capítulo 42. Os irmãos de José vão ao Egito. E vendo Jacó que havia trigo no Egito, disse aos seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Ide lá, e comprai-nos mantimento. Então desceram os 10 irmãos de José ao Egito. Porém a Benjamim não enviou Jacó, temendo que lhe sucedesse algum mal. E José era o governador da terra, e vendo seus irmãos, reconheceu-os, mas eles não o reconheceram. E se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e falou-lhes asperamente, acusando-os de serem espiões. E eles responderam: Somos irmãos, filhos de um homem. O mais novo ficou com nosso pai, e um não mais existe. José reteve Simeão e disse: Trazei-me vosso irmão mais novo, assim serão provadas as vossas palavras. E eles disseram entre si: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão. Pois não sabiam que José entendia tudo, porque entre ele e eles havia intérprete. José mandou dar-lhes trigo e colocar o dinheiro deles de volta nos sacos. Eles voltaram a Jacó, mas o temor caiu sobre todos ao verem o dinheiro. E Jacó disse: Tenho ficado sem filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e a Benjamim quereis levar.
Capítulo 43. A segunda viagem ao Egito. E a fome era grande na terra. E quando acabaram o mantimento, Jacó disse: tornai e comprai-nos um pouco de comida. Mas Judá respondeu: o homem expressamente nos advertiu: não vereis a minha face sem o vosso irmão mais novo. Jacó, com grande dor, consentiu que Benjamim fosse com eles e enviou presentes ao governador da terra. Quando chegaram ao Egito, José viu Benjamim e mandou preparar um banquete. Os irmãos se espantaram, pois foram sentados por ordem da idade. E José enviou porções maiores a Benjamim. Eles comeram e beberam com ele. Capítulo 44. O copo de prata. José ordenou ao mordomo: põe o meu copo de prata no saco de Benjamim. Eles partiram, mas logo foram perseguidos e acusados de furto, e encontraram o copo em Benjamim, e rasgaram os vestidos em desespero. Voltaram a José, e Judá se apresentou, dizendo: Deus achou a iniquidade de teus servos. Fica o moço como servo, e volta eu em seu lugar. Não posso ver o mal que sobrevirá a meu pai. Capítulo 45. José se revela a seus irmãos. Então José não se pôde conter e chorou em voz alta: eu sou José, vive ainda meu pai. E seus irmãos ficaram pasmados diante dele. Mas José lhes disse: não vos entristeçais por me haverdes vendido, porque Deus me enviou adiante de vós para a preservação da vida. E abraçou Benjamim e chorou sobre seu pescoço, e seus irmãos também choraram com ele. E José enviou carros e provisões para buscar Jacó. Capítulo 46. Jacó desce ao Egito, e Israel partiu com tudo o que tinha, e veio a Berseba, e Deus lhe falou em visões de noite: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Jacó então desceu ao Egito com 70 pessoas de sua casa. E José preparou seu carro e subiu ao encontro de seu pai. E apresentou-se a ele, e lançou-se sobre o seu pescoço, e chorou sobre ele longo tempo. E Israel disse: agora morra eu, pois já vi o teu rosto, e tu ainda vives. Capítulo 47. José governa o Egito. A instalação em Gósen. E José levou 5 de seus irmãos perante Faraó, que lhes concedeu terra na região de Gósen. E Jacó abençoou a Faraó. E José ajuntou todo o dinheiro da terra do Egito com a venda de trigo, e Faraó foi cada vez mais fortalecido. E José deu sustento a seu pai, a seus irmãos e à casa de seu pai, segundo as suas famílias. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, e os seus dias foram 147 anos. Capítulo 48. Jacó abençoa os filhos de José. E aconteceu depois destas coisas que disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então ele tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e disseram a Jacó: eis que teu filho José vem a ti. E Israel esforçou-se e sentou-se na cama, e disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz e me abençoou, e me disse: uma multidão de povos sairão de ti. Então Jacó tomou Efraim e Manassés como seus próprios filhos, e José colocou Manassés à direita de Jacó, e Efraim à esquerda. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés. E José disse: não é assim, meu pai, este é o primogênito. Porém Jacó recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Manassés será grande, porém seu irmão menor será maior do que ele. E abençoou-os naquela ocasião. Capítulo 49. As profecias de Jacó sobre as tribos de Israel. Então chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos, para que eu vos anuncie o que vos acontecerá nos últimos dias. E Jacó declarou um por um as palavras proféticas sobre as 12 tribos. A Ruben, instabilidade; a Simeão e Levi, espalhados por causa da violência; a Judá, o cetro não se arredará dos seus pés; a Zebulon, habitará junto ao mar; a Issacar, força e labor; a Dan, juiz;
a Gade, batalhas, a Azer, fartura, a Naftali, liberdade, a José, ramos frutíferos, a Benjamim, guerreiro. E lhes ordenou: sepultai-me com meus pais na caverna de Macpela. E acabando Jacó de dar mandamentos a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi congregado ao seu povo. Capítulo 50. A morte de Jacó e de José. Então José lançou-se sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou, e ordenou José aos médicos que embalsamassem seu pai. E subiu José para sepultá-lo na terra de Canaã. E foram com ele grande multidão do Egito. E sepultaram Jacó em Macpela, como ele havia ordenado. Depois os irmãos temeram que José os castigasse, mas José lhes disse: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, conservar em vida a um povo numeroso. E José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E José viveu 110 anos, e disse José: Deus certamente vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. E José morreu, e foi embalsamado, e posto num caixão no Egito. Assim se encerra o livro de Gênesis, o livro dos começos, da criação, da aliança, da promessa e da formação do povo de Deus. Aqui termina a história dos patriarcas: Abraão, Isaque, Jacó e José, homens chamados, provados e conduzidos pela mão do Deus Todo-Poderoso. Daqui em diante, o Senhor levantará Moisés e cumprirá sua promessa, libertando seu povo com braço forte, como veremos no livro do Êxodo. Continue acompanhando o canal, curta este vídeo, compartilhe com quem você ama e inscreva-se para não perder a sequência desta grande jornada pelas Escrituras. Que Deus abençoe você. Amém.